Olá, amigos ciclistas, eu sou o Dailson da assessoria R3D Science Performance e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante, que são os pilares do treinamento de ciclismo, né? A gente precisa realmente acompanhar quais as variáveis são mais importantes para verificar o quanto que a minha performance física ela está aumentando. Então, quais os 4 pilares que eu vou citar hoje aqui que eu considero um dos mais importantes? O consumo máximo de oxigênio, o limiar anaeróbio, a força e a economia de movimento. O consumo máximo de oxigênio ele pode ser definido como a capacidade máxima de consumir e absorver o oxigênio para gerar energia. Essa variável é determinada por fatores genéticos, né? Pessoas que já nascem com uma capacidade cardiorrespiratória maior, e também fatores do treinamento vai impactar no aumento do consumo máximo de oxigênio. Então, quanto maior a capacidade cardiorrespiratória, maior, né, é a performance física, assim a gente espera, né, do desempenho de endurance. E no ciclismo não é diferente. Então, por exemplo, um atleta que tem, né, um atleta de elite, como o Froome mesmo, né, que ganhou várias competições aí, internacionais, o consumo máximo de oxigênio dele é 84 ml por quilograma de peso por minuto. Então é uma capacidade muito alta. Então é uma variável muito importante para o desempenho de ciclismo, né? E também até para quem busca saúde. Já tem alguns estudos apontando que uma associação inversa deste parâmetro com doenças do aparelho circulatório e mortalidade, ou seja, pessoas, por exemplo, sedentárias, que têm uma capacidade cardiorrespiratória menor, elas têm um risco maior, né, de morte, principalmente por doenças do aparelho circulatório. Pois bem, a segunda variável que eu considero muito importante, e ela até é um pouco mais sensível ao treinamento, é o que a gente chama de limiar anaeróbio, que a gente pode considerar que é a mais alta intensidade que o atleta consegue sustentar por um período de tempo mais longo, entre 45 a 60 minutos, né? Sem que haja um acúmulo de lactato. Então, com o treinamento, né, essa variável, essa capacidade do limiar anaeróbio, ela vai aumentando, né? Então, um atleta que conseguia sustentar, por exemplo, os 200 watts a 45 a 1 hora, hoje ele consegue, por exemplo, sustentar 300 watts. Então, é uma maneira dele melhorar a performance sem gerar fadiga. Porque anteriormente, se ele ficasse a 300 watts, ele ia quebrar. Ele não conseguiria, né, sustentar essa carga, ia ter um acúmulo maior de lactato, onde ele não conseguiria sustentar. É importante a gente acompanhar o treinamento para ver se ele está evoluindo nessas métricas, né? Se o tipo de treino está sendo eficaz para a melhora do consumo de oxigênio, para a melhora do VO2, para que a gente consiga evoluir os sujeitos, né? A outra variável que a gente considera muito importante, né, é a que a gente chama de economia de movimento, né? Que ela é dada pela capacidade, né, do gasto energético, né, de gerar trabalho. Se eu gasto menos e gero um maior trabalho, consequentemente eu tenho uma melhor performance, ou seja, eu consigo poupar energia, e se eu poupo energia, consequentemente eu vou postergar a fadiga. Então, o que impacta mais na economia de movimento? O trabalho de força, já tem muitos estudos apontando que melhora a economia de movimento, ou seja, com o treinamento o atleta ele gasta menos energia para gerar um trabalho. E a biomecânica, por isso que a altura do selim ela é muito importante, a cadência em determinadas situações ela é muito importante, a posição do atleta durante
né? As rotações, elas também são determinantes para a economia de movimento. E, por final, a força, né? Que é a capacidade de você gerar tensão contra uma resistência, né? Como eu falei anteriormente, a força ela contribui para a melhora da economia de movimento, né? E em determinados momentos a gente precisa gerar uma tensão maior, uma potência maior. Então, pessoal, é muito importante o acompanhamento, né, durante o período de treinamento dessas variáveis, né, onde a gente pode realizar uma correção de rota nos treinos, caso a gente não tenha o avanço que a gente considera o ideal. Por isso que é importante monitorar e acompanhar esta evolução no consumo máximo de oxigênio, né, na economia de movimento, na força e principalmente no limiar anaeróbio, aonde nós trabalhamos com software, né, a R3D trabalha com software, que recebe todas as informações do treino do atleta e verifica o quanto que o limiar anaeróbio dele está aumentando ou não, né? Se ele está estável ou não, se a potência que ele consegue sustentar por um período maior de tempo, ela está aumentando ou não. Se você não tem um potenciômetro, por exemplo, nós trabalhamos também com uma ferramenta mais simples, que é o sistema de monitoramento pela frequência cardíaca, aonde, através dos batimentos cardíacos, nós monitoramos ali, prescrevemos os treinos e monitoramos toda a carga de trabalho, né? Tudo muito bem planejado, né? Um aumento, né, incremental de semana para semana, de mês a mês, e para o atleta chegar na competição, né, no melhor possível, no ápice dele, aonde ele possa, assim, atingir os objetivos que foram pré-determinados. Então, procure a R3D, né? Nós temos aí preços promocionais com uma assessoria científica que vai ajudar muito no seu crescimento, né? A gente está com uma promoção agora muito legal, no qual o atleta ele pode testar durante um mês a nossa assessoria. Se caso ele não gostar, ele não precisa pagar nada. Então tem um mês grátis, né, que eu acho muito difícil o atleta não se interessar pelos nossos serviços, mas nós estamos aí com preços promocionais e temos aí uma oportunidade única. Um mês grátis para quem quiser entrar na assessoria e, consequentemente, né, a gente vai evoluir juntos. Um forte abraço, até mais!